Então, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22, onde o Senhor diz assim: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No versículo 26, então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia, Deus seja louvado. Filho de Deus, meu Senhor, Rei exaltado e Rei glorificado, Tu és o Senhor, Pai. Tu és aquele Labassúbia e Alabacheias que fala conosco, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que glorifica e exalta o Seu nome, Senhor. Tu és aquele que faz milagres, faz maravilhas. Tu és aquele, Senhor, que estabelece grandes coisas e grandes coisas, Senhor, sobre as nossas vidas, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estabelece algo novo nas nossas vidas agora, Senhor. Pai, Senhor da glória, move, Senhor, se move no meu coração agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, de toda a terra, toca nos meus lábios, Senhor. Oh Deus, Deus exaltado, Rei glorificado, abre os meus ouvidos, Senhor, abre os meus ouvidos para que eu ouça a Tua voz santa neste lugar, neste momento, Senhor. Que nós sejamos edificados pela Tua palavra, Senhor. Edifica a Tua igreja mais uma vez, Senhor. Fala a este povo, Altíssimo. Revela-te, Senhor, a nós, Senhor de toda a glória, porque afinal Tu és Deus para fazer esta obra, meu Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei, Senhor, que Tu estás me ouvindo, Senhor de toda a glória, Pai. E glorifico o Teu nome, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Deus seja louvado, né? Irmãos, essa é uma passagem bíblica tremenda, né? Jesus Cristo, Ele estava fazendo a obra de Deus ali na região da Judéia. E aí Jesus resolveu voltar para Galiléia, né? Para pregar a palavra do Senhor lá. E no caminho para Galiléia, Jesus tinha que passar por Samaria, pela região de Samaria, né? A região de Samaria eram diversas cidades aonde os samaritanos habitavam. E Samaria era a capital do Reino do Norte também, né? Israel, você se lembra, depois da morte de Salomão, Israel foi dividida em dois. 10 tribos ficaram ali dominando sobre o norte de Israel, e 2 tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, continuaram ali reinando em Judá. E obviamente a capital, né, de Judá era Jerusalém, e a capital ali de Israel era Samaria. Então você tinha 2 reinos, Israel, e você tinha o reino de Judá, né, por conta ali dos pecados que o povo havia cometido, né? Deus estabeleceu ali essa divisão. Então tinham 2 reis, e tinham assim, né, 2 estilos, né, de governo, e um queria ser melhor do que o outro, e um queria dominar o outro. E durante muito tempo isso aconteceu, ao ponto de ali, né, o povo ali de Israel, que era o reino do norte, construir ali um templo para adorar ao Senhor. Então existia um templo em Jerusalém, que era o templo normal, o templo de Salomão, e existia outro templo que foi construído ali em Samaria, que era a capital ali do reino de Israel, para que o povo de Israel, as 10 tribos de Israel, pudessem cultuar a Deus.
E ali, irmãos, né, Israel foi a primeira nação a ser invadida ali pelo rei da Assíria, né, e foram levados cativos. Depois de muitos anos, também Judá foi levado cativo para ali a Babilônia, né? E ali aconteceu que durante esse domínio babilônico, durante esse domínio dos assírios, né, as pessoas que habitavam ali no reino de Israel foram levados escravos e espalhados pelas diversas nações cujo domínio era do reino da Síria. E o rei da Síria estabeleceu que ali, né, os babilônicos, o povo da Síria e também os diversos povos que eles já dominavam, porque o reino da Síria era um reino dominador, era que nem o Império Romano, conquistador. Era uma época em que ele conquistava, então conquistavam diversos reinos e ali mandaram diversos povos para habitar em Israel. E ali o povo de Israel, então, segundo a palavra de Deus, para usar o termo que a Bíblia usa, se contaminou, se misturaram, né? Casaram os israelenses ali, os israelitas casaram-se com, né, estrangeiros e começaram ali a cultuar os deuses daqueles povos, justamente, né, cumprindo aquilo que Deus sempre alertou ao povo de Israel. Deus sempre disse, né, inclusive está na lei de Moisés, que o povo de Israel não deveria se casar com pessoas estrangeiras, né? O homem não poderia se casar com uma mulher estrangeira, nem, né, a mulher poderia se casar com um homem estrangeiro, e a justificativa de Deus é que eles seriam influenciados para cultuarem os deuses daquelas nações. E os samaritanos, eles começaram a ser chamados de samaritanos porque eles eram esse povo, né, misturado, esse povo, né, que perdeu ali, né, completamente, né, as raízes judaicas, e eles estabeleceram inclusive coisas assim, né, absurdas, tipo assim, eles não acreditavam, eles só acreditavam no Pentateuco, né, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, que foram os livros escritos por Moisés. Eles desprezavam os livros, né, dos profetas, que já existiam na época de Jesus, né, o Velho Testamento. O Antigo Testamento, ele existia na época de Jesus em papiros, tanto é que Jesus leu o livro de Isaías ali numa sinagoga em determinado momento. E ali esse povo começou a criar ali os seus deuses, os seus rituais e a sua religião. E eles eram completamente desprezados pelos judeus. Um judeu não podia conversar com um samaritano. Eles eram odiados pelos judeus. Eles habitavam ainda naquela região, mas eram odiados pelos judeus, né? Se você chamasse um judeu de samaritano, era uma grande ofensa. Era algo assim, né, terrível, né, de você fazer cumprir. E ali Jesus estava andando por aquela região. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender, irmãos. Eu não quero dar uma aula aqui para você. Eu estou pregando a palavra de Deus, não estou dando uma aula, mas você precisa entender, né, o que aconteceu aqui nessa passagem bíblica. Aí a Bíblia diz que Jesus, passando pela região de Samaria, ele se cansou. E ele parou ali junto a um poço de água para descansar. Enquanto Jesus estava ali descansando, os seus discípulos foram comprar comida. E ali apareceu uma mulher samaritana. E ali Jesus, cansado do jeito que estava, porque ele era homem, se cansava, tinha fome, tinha sede, Jesus pediu para aquela mulher, para que ela lhe desse água. E aquela mulher, ela estranhou completamente aquela atitude de Jesus, e ela disse para Jesus: como você, sendo um judeu, fala comigo?
E ali é interessante isso, irmãos, porque normalmente os homens não podiam dirigir uma palavra a uma mulher que ele não conhecia. E um judeu jamais poderia conversar com um samaritano por conta de tudo aquilo que nós falamos aqui. Para você ter uma ideia de como era esse ódio, né, terrível contra os samaritanos, e como o povo judeu tinha uma aversão, né, a deixar com que as mulheres elas, né, tivessem algum contato, né, espiritual, né? Eles tinham um conceito, na época de Jesus, eles tinham um conceito de que muito melhor era você rasgar a Torá, ou seja, você rasgar a Bíblia judaica, né, do que você ensinar a palavra de Deus para uma mulher. São coisas terríveis, irmãos, sabe? Coisas assim abomináveis que aconteciam naquela época. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, naquele instante, naquele momento, ele não estava muito interessado com isso. Jesus, ele estava interessado em fazer uma grande obra naquele momento. Jesus estava interessado em fazer algo grande naquele momento, quebrando os rituais, quebrando, né, todo esse ódio maldito que existia entre as nações, né? E fazendo com que algo acontecesse de forma sobrenatural naquele lugar, naquele instante e naquele momento, através de uma simples atitude. Para vocês terem uma ideia, né, depois os discípulos de Jesus voltaram e viram ele conversando com aquela mulher, eles não entenderam nada. A Bíblia diz que os discípulos não entenderam nada, eles ficaram assim, perguntando: o que está acontecendo? Por que Jesus está falando com essa mulher? Né? É uma mulher e ainda samaritana. O que está acontecendo aqui? Por que está acontecendo isso? E talvez aí você, ouvindo, sabe, esse trecho da palavra, talvez você se lembre daquele momento em que Jesus encontrou com Nicodemos. Nicodemos, um homem sábio, um homem que era participante ali, né, do Sinédrio, né, era participante ali, né, do conselho de sacerdotes, e ele foi ao encontro de Jesus. Jesus começou a falar ali a respeito de nascer de novo, né, nascer da água e do Espírito, e Nicodemos não entendeu nada. E eu penso assim, irmãos amados, que os discípulos de Jesus também eram surpreendidos pelas atitudes de Jesus e pelas palavras de Jesus, porque eles viviam uma realidade que não era aquela que Jesus praticava. Jesus era um homem, né, que exaltava a Deus a todo momento, mas Jesus surpreendia os seus discípulos, os seus apóstolos ali, né, de forma tremenda, e eles não compreendiam isso, eles não compreendiam por que isso estava acontecendo ou por que aquilo outro estava acontecendo. Assim como Nicodemos não entendia as palavras de Jesus, né? E Jesus falou para Nicodemos, falou assim: olha, se eu falo, né, das coisas que são espirituais, você entende, né? Você não entende, né? Como será se eu falar muito mais a você? E nós, irmãos, devemos olhar para essas questões todas, sabe, já esses momentos na Bíblia, as revelações maravilhosas de Jesus, e compreender que muitas vezes as pessoas não vão entender. Sabe, algumas vezes nós vamos falar do poder e do amor de Deus, sabe, e as pessoas não vão conseguir compreender porque está distante, está muito distante da vida delas, porque não é a vida que ela sempre viveu, e porque não é assim que ela foi ensinada, sabe, irmãos? É algo muito interessante, porque Jesus verdadeiramente ele quebra paradigmas, né? Jesus ele vem para quebrar paradigmas, para quebrar padrões, né? E assim nas nossas vidas também. Porque, né, a religião, né, entre aspas, né, ela foi assim construída e costurada em nós,
né? Quantas vezes nós somos ensinados de forma equivocada, errada, né? Em algo, né, que nós sempre consideramos como sendo correto, e de repente vem Jesus, vem a revelação do Espírito Santo de Deus para desfazer ali os padrões, para desfazer os paradigmas e para dizer: olha, a verdade é essa, olha, o ritmo da sua vida tem que ser esse, olha, a minha palavra é essa, e você tem que fazer desta forma. Quantas vezes, irmãos, as pessoas vão vivenciar isso nas suas vidas? Isso vai ser muito normal, isso vai ser muito comum acontecer, né? Das pessoas olharem, quando tiverem encontro com Cristo, olharem para Cristo e falarem assim: poxa vida, não é isso que eu aprendi até hoje, poxa vida, não é isso que eu vivi até hoje, poxa vida, não é isso que eu achava que era certo até hoje. Mas sempre foi assim, irmãos. Jesus, ele veio para fazer isso. Jesus, ele veio para consertar aquilo que está errado. Jesus veio para desfazer o mal, para desfazer as obras do diabo, o engano e a mentira das trevas. Jesus veio para quebrar tudo isso e revelar Deus nas nossas vidas, e revelar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e consertar aquilo que está errado nas nossas vidas, que nós achávamos que estava certo, que nós achávamos, né, que era correto, né? E Jesus tem essa capacidade de revelar o oculto, aquilo que estava oculto na nossa mente, no nosso coração. Jesus vem e revela através do poder dele, e vai ser assim, e você vai observar muito isso, porque Deus fez isso na minha vida. E eu creio que Deus fez isso também na sua vida. Aquele que não nasceu, né, num berço evangélico, aquele que não nasceu, né, verdadeiramente, né, que foi criado na igreja, tem esse impacto, com certeza tem esse impacto na sua vida. E olha, irmãos, eu vou dizer mais para você, né? Existem muitas questões equivocadas na própria igreja evangélica, de crentes que foram ensinados e viveram mentiras, e viveram situações na sua vida que são terríveis, mas foram ensinados desta forma. Você quer ver um exemplo? Os crentes têm medo do diabo, né? Fala assim: eu vou orar lá, mas eu sei que o diabo vai retalhar a minha vida. Eu já ouvi isso numa pregação, irmãos. Já vi isso numa pregação. Deu vontade de arrancar o microfone da pessoa e falar assim: é mentira. Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá nos causar algum dano. Mas os crentes foram ensinados assim: eu vou lá orar e depois vai ter retaliação na minha vida. E eu sempre falo assim: se o diabo não estiver te retaliando, né, todos os dias da sua vida, você tem algo errado espiritualmente na sua história, porque o diabo tem que nos odiar, né, de tão mal que nós fazemos para ele. Por causa do nosso amor a Deus e da nossa fidelidade ao Senhor, nós contradizemos as trevas, e conforme diz a palavra do Senhor, aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Esta é a verdade, mas as pessoas são ensinadas errado e vivem uma mentira. E vivem, sabe, situações na sua vida que fazem com que as trevas sejam engrandecidas. As pessoas têm medo de fazer a obra de Deus porque têm medo do diabo. Isso, irmãos amados, é uma grande blasfêmia contra Deus, e é um defeito terrível da igreja. E nós devemos consertar tudo aquilo que está errado nas nossas vidas. Tudo aquilo que está errado nas nossas vidas, nós temos que consertar. E Jesus falava com aquela mulher, e Jesus respondeu para ela quando ela falou assim: olha, você não pode falar comigo, você é judeu. Jesus falou para ela assim, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus
E quem é que está lhe pedindo água de beber? Você pediria, e ele lhe daria água viva. Então Jesus, ele começou já a expor para aquela mulher algo muito forte, que é o dom da vida. Ele falou assim: o dom de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus, né, e se você conhecesse quem está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água viva. O dom de Deus, irmãos, é a salvação. Dom é um presente, né? O presente de Deus para as nossas vidas é a salvação. Jesus se manifestou para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus se manifestou para que nós pudéssemos viver a grandeza de Deus. A grandeza de Deus num mundo tenebroso, para que nós pudéssemos retornar ao lugar aonde o homem não deveria ter saído, porque o homem foi expulso da presença de Deus e saiu do lugar aonde ele deveria estar. E Jesus veio restaurar tudo isso. E quando ele falou, olha, se você soubesse quem é que está falando com você, se você soubesse quem eu sou, você pediria a mim e eu te daria água viva, né? E talvez, sabe, irmãos, talvez esteja faltando, sabe, no meio da igreja de Deus, no meio da igreja de Cristo, aqueles que pedem água viva, aqueles que reconhecem que Jesus é o Salvador e que o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo é a salvação. Jesus veio para isso. Jesus, ele fez coisas tremendas para a igreja, para que nós pudéssemos suportar esse mundo tenebroso, para alcançarmos vidas para Ele, assim como Ele enviou os seus apóstolos, os seus discípulos, né? Ele envia a nós para que nós possamos, através do poder dele nesse mundo, vencer as trevas e mostrar ali a amplitude das coisas que são de Deus neste mundo, para que as pessoas se surpreendam pelo sobrenatural de Deus e na surpresa do sobrenatural de Deus possam enxergar que Deus verdadeiramente existe. Eu sempre falo, né? Jesus certa vez falou assim, Jesus já estava famoso, né? Por causa dos milagres dele, que ele fazia. Ele chegou numa região lá e falaram assim para ele: Jesus, faz um milagre aí para a gente ver. E Jesus lamentou aquela situação, mas ele falou assim: sem milagres não há conversão. Então o sobrenatural de Deus tem que nos acompanhar, irmãos, para que haja conversões. E o poder de Deus, através das nossas vidas, faz com que o sobrenatural de Deus aconteça. Então você vai orar e pessoas serão curadas. Então, né, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão ter uma foto, né, de uma pessoa, né, que era uma vida destruída, e vão ter uma foto de uma pessoa que era uma vida pecadora, né? E vão olhar para você hoje e vão ver algo diferente e não vão acreditar, porque é algo muito diferente daquilo, né, que conheceram e daquilo que viram. Este, né, é um grande milagre para que as pessoas possam se motivar a conhecer o Senhor, para que as pessoas possam se motivar a ver Cristo, a buscar a Cristo, né? O nosso testemunho, a vida que nós vivemos, sabe, deve ser aquilo que deve ser motivacional para as pessoas quererem Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós algo diferente. As pessoas não podem olhar para você e achar que você é igual às pessoas que são do mundo. Se a pessoa olhar para você e achar que você é um crente, né, que não tem nada de bom para oferecer para ele ou para ela, você está com um grande problema espiritual na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e verem coisas diferentes.
têm que ouvir as suas palavras e encontrarem palavras diferentes. As pessoas têm que olhar as suas reações e encontrarem reações diferentes. Você imagina você encontra uma pessoa assim, encontra na rua, encontra em qualquer lugar aí, e você começa a reclamar um monte para a pessoa. Você viu o país? Você viu? Tá tudo uma porcaria. Você vê aí, acho que vai acontecer isso, acho que vai acontecer aquilo outro. Você é um murmurador de carteirinha. Apresenta a carteirinha, está lá escrito murmurador oficial. Jamais isso poderá ser de Deus, porque nós olhamos para Deus e entendemos que Deus controla todas as coisas, e que no controle de Deus, todas as coisas acontecerão para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não, sabe, irmãos amados, nós não somos pessoas que saem por aí falando bobagens ou defendendo coisas que não têm o mínimo sentido espiritual. Nós defendemos Deus no controle de todas as coisas. Nós defendemos a nossa dependência de Deus. Nós defendemos que Deus, Ele pode realizar qualquer coisa e nada está fora do controle de Deus. Porque nada está fora do controle de Deus. O mundo inteiro, o universo inteiro, cabe na mão de Deus. E se Ele mover a mão para lá, para cá, vem para cá. Se Ele mover a mão para lá, vai para lá. Nada está fora do controle. Nada está fora do controle, porque Deus controla todas as coisas. Você acredita nisso? Então, como é que nós vamos murmurar? Então, como é que nós vamos ficar reclamando de tudo aí? E como é que nós vamos, então, ficar murmurando para todos os cantos aí de A, B ou C? Que talvez você tenha que ter, conforme a Bíblia diz, você não se conformar com a injustiça. Isso sim, nós não nos conformamos, nós não nos conformamos com a injustiça. A injustiça para nós, é algo terrível, é algo que corrói a nossa alma. Isso sim, sabe, a injustiça é algo abominável a Deus. A injustiça faz com que arda no coração de Deus um sentimento de vingança. E a injustiça deve ser algo que nós devemos verdadeiramente entender, que está completamente errado. E nessa questão de nós compreendermos que está completamente errado, nós devemos reagir. E sabe qual é a tua reação? Orar. E sabe qual é a tua reação? Orientar. E sabe qual é a tua reação? Pedir a Deus que Ele prepare coisas novas que modifiquem esse contexto de injustiça. Sabe, irmãos, nós como cristãos, nós temos que saber reagir às coisas que são do mundo, porque este mundo não tem nada de Deus. E se nós formos nos aliar às reações que esse mundo tem em determinadas situações das nossas vidas, nós vamos ser iguais a eles. E Deus jamais desejou que nós fôssemos iguais. Muito pelo contrário, Deus desejou que nós fôssemos separados, santificados, separados para Deus, separados para as coisas santas. E olha que interessante, irmãos, olha que interessante, quando Jesus falou assim, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem fala contigo, você pediria, eu te daria água viva. A mulher respondeu assim: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva?
Então a mulher não estava entendendo nada, né? E aí Jesus respondeu assim: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus explicou. E aí a mulher disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aí, irmãos, a gente começa a ver uma reação daquela mulher, que é uma reação muito natural da igreja. Jesus estava falando coisas tremendamente espirituais, como Jesus falou coisas tremendamente espirituais a Nicodemos, mas aquela mulher ficou interessada em quê? Em não ter mais o trabalho de ir lá no poço pegar água. Ela ouviu tudo que Jesus falou e falou assim: eu quero dessa água, né? Para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. E talvez essa seja a visão, irmãos, que as pessoas têm de Jesus. Eles querem o quê? As pessoas querem o quê? Querem ser abençoadas. As pessoas querem ter os seus problemas resolvidos. As pessoas querem, né, que as coisas desse mundo, né, as bênçãos desse mundo, as mudanças para este mundo, e aquilo atraiu a mulher. Falou: pô, se ele me der dessa água, eu não vou precisar mais vir aqui no poço, eu não vou ter mais sede, né? Então vai ser muito bom para mim. Quando Jesus, ele estava dizendo coisas completamente diferentes para ela. Jesus estava anunciando a salvação, Jesus estava anunciando ali, né, a presença do Espírito Santo de Deus na vida dela, que transbordaria, seria como, né, uma corrente de águas que fluísse ali da vida dela constantemente, ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus e a salvação. E a mulher estava ali interessada em não ter mais trabalho de buscar água no poço de Jacó, que é onde Jesus estava assentado ali, né? Então você começa, sabe, a compreender e a entender a reação humana, né? Como uma pessoa reage naturalmente àquilo que você fala assim para ela. Talvez você fale assim para uma pessoa: olha, Jesus é a solução para os seus problemas. E aí talvez a pessoa comece a raciocinar assim: Jesus vai pagar minhas contas, Jesus vai me dar um novo carro, Jesus vai me dar uma nova casa, Jesus vai me dar um novo emprego, né? Então, é uma reação, irmãos, eu diria natural das pessoas, quando você prega as coisas espirituais e a pessoa, pela falta de entendimento e compreensão daquilo que é importante, a pessoa começa a fazer uma analogia daquilo que é natural para si. Ou seja, a pessoa ela começa a olhar aquilo que é importante para ela naquele momento, né? A pessoa começa a olhar aquilo que é importante. O importante não é Deus, porque ela não conhece Deus, ela não sabe quem é Deus, ela não vive Deus, não sabe quem é Jesus. Conforme Jesus falou para aquela mulher: olha, você não conhece aquele que está falando com você não sabe quem está falando com você. E as pessoas, elas não conhecem Deus, então elas começam a raciocinar dessa forma: bom, eu quero essas coisas todas, porque não tem discernimento espiritual. Como aquela mulher estava tendo a mesma reação naquele instante, naquele momento, né, vivendo, né, um momento assim, eu penso, de muita tristeza espiritual, porque Jesus estava ali falando e falando e falando, quebrando paradigmas, e Jesus estava ali, né, dizendo para ela, né, aquilo que estava acontecendo naquele momento, né? Então você não perca a paciência. Então você anuncie sim a salvação de Cristo, e anuncie o Senhor como o realizador, né, de todas as coisas que nós necessitamos deste mundo. E nós necessitamos de perdão e de salvação.
E nós necessitamos ter uma vida sadia espiritualmente e vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas de forma muito especial, porque eu sempre falo, conforme disse Jesus, né? O seu bem-estar neste mundo, os bens que você tem, o dinheiro que você tem, é problema de Deus. É problema de Deus. Nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, porque as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe muito bem aquilo que você necessita, Deus sabe muito bem aquilo que você quer, e Deus tem prazer em fazer aquilo que você quer. Deus tem prazer em te dar um carro novo, Deus tem prazer em te dar uma casa nova, Deus tem prazer em te dar uma família abençoada, Deus tem prazer em que você, sabe, usufrua, né, de tudo aquilo que Ele pode te oferecer neste mundo. Mas isso, irmãos amados, é consequência de uma vida espiritual. Isso tem que ser, né, consequência de uma vida espiritual. Deus prometeu isso, comermos o melhor dessa terra, mas Deus também exigiu de nós obediência e adoração. Deus exigiu de nós que nós o amássemos acima de todas as coisas, né? Deus começou assim. Se você olhar o livro de Deuteronômio capítulo 28, você vai identificar e ver aquilo que Deus começou a falar ali, né, das bênçãos que Ele pode oferecer, né, e de tudo aquilo que nós devemos proceder para que aquilo fosse realidade nas nossas vidas. Para que aquilo fosse realidade nas nossas vidas. E se você inverter esses valores, irmãos, você vai viver loucamente neste mundo e você nunca vai conquistar aquilo que você quer. Você não vai conseguir. Você vai conquistar com muito esforço coisas, mas sempre vai estar faltando algo. Sempre vai estar faltando algo. Principalmente o vazio espiritual que só Deus pode suprir. Só Deus pode suprir. Aí talvez você esteja olhando essa mensagem, porque essa mensagem, irmãos, essa mensagem ela tem um cunho espiritual gigante. E talvez você olhe essa mensagem, porque essa mensagem é para quebrar paradigmas. Jesus quebrou paradigmas e a mensagem foi para quebrar paradigmas. Talvez você olhe essa mensagem e você esteja falando assim: isso tudo que o pastor está pregando é um sonho. Mas eu vou dizer para você, sonhador é aquele que se afasta de Deus. Sonhador é aquele que ouve a palavra do Senhor e não dá ouvidos. Sonhador é aquele que não tem fé e não acredita que Deus cumpre cada palavra que está escrito na Bíblia, e que nós vemos isso nas nossas vidas. Nós somos testemunhas vivas da Bíblia. A nossa vida é um reflexo da Bíblia. Então você pode acreditar e você pode olhar para a sua vida e você vai ver a Bíblia se cumprindo na sua vida. Olhe para a sua história, olhe para aquilo que aconteceu contigo, olhe para aquilo, né, que está acontecendo com você, e você vai ser testemunha viva da Bíblia. Você vai poder dizer assim: eu sou resultado do que a Bíblia diz. Você é resultado do que a Bíblia diz. Por isso nós cremos na Bíblia, né? Por isso nós cremos na Bíblia. Irmãos, se tem algo assim que eu não consigo não fazer, é pregar aquilo que eu acredito. Eu não consigo pregar aquilo que eu não acredito. Eu não consigo pregar aquilo que eu não acredito. Eu não consigo pregar aquilo que eu não vivo. Eu não consigo. Porque se a Bíblia é o guia da minha vida, e eu creio nisso, eu tenho que viver, porque é o primeiro fundamento da minha pregação, é a minha vida. O primeiro fundamento da minha pregação é a minha vida. E deve ser assim também na sua vida.
Você deve viver aquilo que você prega. Você deve viver aquilo que você acredita. Se você acredita, você vive aquilo. Se você não consegue, você pede a Deus: Senhor, não estou conseguindo viver. Então você pede a Deus, sabe? E Deus vai promover com que aquilo aconteça na sua vida. É importante isso, irmãos. Sabe, porque a decadência da igreja é terrível. As igrejas nos Estados Unidos, irmãos, os Estados Unidos é o maior país evangélico do mundo. Sempre foi. E as igrejas nos Estados Unidos, elas só abrem domingo pela manhã. Elas só abrem domingo pela manhã. E tempos atrás eu vi um pastor brasileiro que mora nos Estados Unidos, e ele passava por uma região ali que eu não lembro onde era, e ele passava assim e falava: essa igreja aqui fechou. E passava: essa outra igreja fechou. Andava um pouco: essa igreja fechou. As pessoas, elas não estão muito mais interessadas em viverem a verdade da Bíblia, porque a verdade da Bíblia, ela é completamente espiritual. É completamente espiritual. E viver uma vida espiritual, irmãos, a pessoa, ela precisa estar o quê? Com a sua vida voltada para Deus. Aí ela vai viver uma vida espiritual. Porque Jesus, ele falou assim. Olha só, eu ia falar de um trecho, mas eu vou falar antes outro. Quando a mulher lá falou assim: olha, me dá essa água para eu não ter que vir buscar. Jesus falou assim: vai, chame seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Aí a mulher respondeu para Jesus. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então, irmãos, aquela mulher, ela só foi convencida pelo poder sobrenatural que Jesus anunciou ali naquele momento. Jesus mostrou a vida dela naquele instante, e aquela mulher se surpreendeu vendo o sobrenatural de Deus. Por isso que eu digo para você, e eu falei aqui hoje já, você tem que viver o sobrenatural de Deus, porque isso vai chamar a atenção das pessoas, porque vai ser mais fácil, porque você vai conseguir, é mais fácil convencer as pessoas, e Jesus sabe disso, e Ele fez exatamente isso naquele instante, naquele momento, com aquela mulher, e a partir daquele momento, aquela mulher começou a olhar para Jesus de forma diferente, por causa do sobrenatural, né? E eu vou dizer para você, e você sabe disso, o sobrenatural fascina o homem. Fascina o homem, sabe por quê? Porque o homem é um ser espiritual que está cego, né? Então o homem, ele tem um fascínio pelo sobrenatural, então ele fica caindo, ele fica procurando, né? Ali, né, faz macumba, vai lá então e participa. Ali, né, faz que haja cura, ele vai lá, não importa onde é. Ali faz palavra de profecia, dá palavra profética, corre lá, né? O pessoal corre lá, porque quer viver o sobrenatural, porque está dentro do instinto do homem, o sobrenatural, porque nós somos seres espirituais, né? E ali, irmãos, aquela mulher, ela disse assim para Jesus: nossos pais adoravam neste monte. Você já estava ali em Samaria, né, onde tinha o templo ali, já tinha sido destruído. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Então ela estava em dúvida. Ela diz assim: olha, nossos pais, que são os antepassados dela, né,
Adoravam ali no Monte Gerizim, irmãos, onde foi construído o templo. E ali ela falou assim: olha, nossos pais dizem que é aqui, vocês dizem que é lá. E Jesus respondeu para ela: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é uma revelação, irmãos, né? Você sabe, domingo passado eu usei um exemplo aqui do Drácula, né? Que no filme de Drácula, né? Que você mostra a cruz assim para o Drácula, né? Ele tem medo, foge da cruz, né? E eu falei a respeito dos versículos que os crentes têm pavor, né, de ouvir, né? O crente quando ouve, fala: não, esse versículo não. E eu penso que esses versículos aqui são desses, são esses que os crentes abominam. Quando Jesus fala, né, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, pois esses são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, se nós, como crentes, confrontássemos a nossa vida espiritual com a Bíblia, a igreja seria completamente diferente do que é hoje. Você deveria confrontar a sua vida com a Bíblia. Aí talvez você fale assim: mas eu tenho muitos problemas, pastor. Sabe, eu trabalho muito, pastor. Sabe, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas eu não tenho, sabe, sabedoria e entendimento para ler a Bíblia. Sabe, talvez você esteja, sabe, alicerçando a sua vida espiritual, sabe. Na verdade, alicerçando não, perdendo a sua vida espiritual, porque você não está sabendo lidar com as coisas que são deste mundo. E nós temos que aprender a lidar com as coisas que são deste mundo, para que nós possamos ser seres verdadeiramente espirituais. Irmãos, eu vou falar de novo para você aqui, eu vou falar algo aqui. A irmã Neide deu testemunho aqui maravilhoso, né, do Felipe, né, e nos alegramos muito, mas os irmãos não têm ideia daquilo que o Felipe passou espiritualmente e da destruição que houve na vida espiritual dele durante uma jornada, né? E a superação só pelo poder de Deus mesmo, só pelo poder de Deus. E as pessoas estão se autodestruindo. As pessoas estão se autodestruindo. No caso do Felipe, houveram situações que geraram ali coisas terríveis, mas as pessoas estão se autodestruindo espiritualmente porque estão ficando vazias, ou porque estão procurando adorar a Deus do seu jeito, ou porque estão procurando adorar a Deus de um jeito que não é aquele que Deus imagina para a sua igreja, para o seu povo, né? E eu comentei aqui que na quinta-feira nós louvamos, eu nasci para te adorar, Senhor. E essa é a palavra de Deus, é um versículo bíblico, que nós somos criados para adorar a Deus. O motivo da criação é que nós adorássemos a Deus com a nossa vida. Esse é o objetivo da sua criação. Você nasceu para isso. Você nasceu
para adorar a Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Não perca este vínculo, não perca, esse objetivo de Deus. E o que significa adorar a Deus, irmãos? É viver, ter uma vida voltada ao Senhor, uma vida espiritual voltada para Deus. Aí talvez você fale assim: mas pastor, eu tenho que viver uma vida neste mundo. Jesus falou isso, que nós não somos deste mundo. Que nós não somos deste mundo, mas nós estamos no mundo. Então nós temos que viver a vida aqui e vencer, sermos seres espirituais num mundo carnal, num mundo onde nós temos que construir uma jornada, projetos, viver, gerar através do nosso trabalho o nosso sustento, do suor do seu rosto você comerá, disse Deus a Adão, amaldiçoou o homem, do suor do seu rosto você comerá. Então Deus sabe que você tem que trabalhar, Deus sabe que você tem que adquirir o sustento, Deus sabe que você tem que viver uma vida nesse mundo, para dar boas coisas para a sua família. Deus sabe de tudo isso, mas Deus não abre mão que você tenha uma vida espiritual sadia e que você se volte para Ele como um verdadeiro adorador, como uma pessoa que olha para Cristo e entende, e tem prazer em adorar a Deus, em buscar ao Senhor, e que sai isso tudo do profundo da sua alma. Verdadeiros, quando Jesus falou verdadeiros, é porque existem falsos. Verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque tem aqueles que adoram a Deus de forma carnal e de forma mentirosa. De forma mentirosa. Quando Jesus afirma algo, é porque existe um contexto espiritual por trás, negativo também. Então que você, veja as revelações que Jesus deu àquela mulher. Ela não estava entendendo nada, irmãos, mas ela passou a entender. Ela buscou, depois que ela viu que Jesus era de Deus, ela perguntou para o Senhor: aonde eu devo adorar? Ela já mudou completamente a visão dela, irmãos. Ao invés dela falar assim, eu não quero vir buscar mais água nesse poço, ela começou a perguntar para Jesus: aonde eu tenho que adorar? Aonde eu tenho que adorar a Deus? Ela começou a mudar o seu entendimento, ela começou a mudar, a forma como ela estava enxergando aquela conversa ali, e Jesus começou a revelar. Aí Jesus soltou um caminhão de coisas em cima dela, aí Jesus soltou um caminhão de revelações em cima dela, dizendo para ela, a resposta, dizendo que o Espírito Santo seria o templo. Nós teríamos o templo do Espírito Santo. E a adoração, ela deveria ser verdadeira, ela deveria ser intensa, Deixa eu acelerar aqui que eu quero orar hoje. A mulher respondeu, pois que Jesus falou, que ele busca os verdadeiros adoradores. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus falou para ela: eu sou o Messias. Ela falou, eu sei que o Messias virá. E Jesus falou: eu sou o Messias. Difícil você encontrar Jesus falando de uma forma tão firme e forte como Jesus falou para aquela mulher: eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Para nós resumirmos, depois que Jesus falou com ela, os discípulos chegaram, aquela mulher deixou o seu cântaro, deixou ali a água e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo?
Ela ouviu e começou a anunciar Jesus, judeu. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. E Jesus lhes disse: tenho que comer uma comida que vocês não conhecem. Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Alimento para as nossas vidas espirituais, irmãos. Sabe, Jesus tinha fome, como homem, tinha sede, pediu água para aquela mulher. Seus discípulos disseram para Jesus, trouxeram a comida, né, e levaram para Jesus, e disseram para Jesus: come. E ele falou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós devemos alimentar a nossa vida espiritual, irmãos. E Deus é que pode fazer essa obra. Somente Deus pode alimentar a nossa vida espiritual. Somente Deus pode te dar água, né, e você não terá mais sede. Somente Deus pode dar essa água. Somente Deus pode alimentar a sua vida espiritual. Somente Deus pode fazer com que você cresça espiritualmente. Porque eu sempre falo, a nossa vida espiritual é como uma criança que cresce. No começo Deus dá leite, porque nós não suportamos outra comida, assim como um bebê. Depois Deus dá papinha, porque só o leite já não sustenta mais. Depois Deus começa a dar comida sólida, porque a papinha já não adianta mais. E nós necessitamos de comida sólida. Né? Se você der comida sólida para uma criança, para um bebê, ele morre. Se você alimentar um adulto com leite apenas, ele morre. E é assim a nossa vida. Se você continuar insistindo em tomar somente leite, você vai morrer espiritualmente. Você que Deus chamou já, sabe? Você que Deus chamou já para viver as grandes coisas dele. Talvez você esteja querendo leite. Isso não vai te sustentar. E você vai morrer espiritualmente. Quanto mais nós crescemos na presença de Deus, mais alimento espiritual nós necessitamos. Mais e mais. Mais e mais. Porque nós temos que ser fortes, irmãos. Porque nós temos que ser fortes espiritualmente. Porque as lutas virão. As barreiras virão. Nós temos que derrubar todas elas. Nós temos que passar por cima do nosso inimigo todos os dias. Mandar ele ficar quieto. Né? Conforme uma pessoa endemoniada apareceu para Jesus certa vez, e Jesus olhou para ele assim, e começou a falar com Jesus: você é o Filho de Deus. Jesus olhou para ele e falou assim: cala a tua boca e sai dele. É assim que nós devemos falar para Satanás: cala a tua boca aí, para trás de mim. Sabe, irmãos, nós precisamos vencer. Satanás existe, Deus existe, Jesus existe, a palavra de Deus é a verdade. Sabe, se você ignorar todas essas coisas assim, você vai sucumbir, morrer espiritualmente, e não vai alcançar o objetivo de Deus para a sua vida, que é viver ao lado dele eternamente através da salvação. E olha, irmãos, quando Jesus falou: a minha vontade consiste em fazer a vontade de Deus, olha só, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Então a mulher foi, falou, as pessoas foram ver Jesus, né?
Por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Ou seja, sobrenatural. Muitos acreditaram em Jesus. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Olha só, os judeus rejeitaram, os samaritanos pediram para ele ficar. Os judeus rejeitaram Jesus. E os samaritanos, que eram amaldiçoados, misturados, pessoas indignas, pessoas impuras, pediram para Jesus ficar. E a Bíblia diz que muitos creram por causa das palavras de Jesus. Eu sempre falo assim, sabe? As palavras de Jesus, elas são poderosas, irmãos. Jesus, quando fala, sabe, estremece o mundo. A palavra de Deus é poderosa, é como fogo e como um martelo que quebra e despedaça a pedra, diz a própria palavra. Sabe, pode falar da palavra, a resposta vem. Pode ministrar a palavra, a resposta vem. A resposta vem. E olha o que aqueles homens disseram. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vocês perceberam o que aconteceu lá, irmãos? Olha que coisa linda. Jesus estava indo para Galiléia, parou lá, falou com a mulher foi lá, foi tocada pelo poder de Deus, entendeu o sobrenatural de Deus, foi lá, contou para um monte de gente, esse monte de gente foi até Jesus e começaram a acreditar em Jesus, porque a mulher falou que ele tinha falado tudo que era a vida dela, e aí aqueles homens foram lá e quiseram que Jesus ficasse, aí Jesus pregou a palavra, e aqueles homens disseram: olha, nós agora cremos porque nós ouvimos ele falando e nós sabemos que ele verdadeiramente é o Salvador, que ele verdadeiramente é o Messias. Que obra, né, irmãos? Que obra, né? Imagina assim, né? Você vai num lugar onde tem um monte de gente reunida lá. Aí você começa a falar da palavra de Deus, aí Deus te usa com poder. Irmãos, quando Deus te usar com poder, um monte de gente vai ir atrás de você. E aí, você pode se usar da sabedoria de Deus, para que as vidas possam se converter ao Senhor e entender que Jesus é o Salvador. Só para fechar, para nós orarmos, se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus foi para o céu, voltou para o Pai, ressuscitou e voltou para o Pai, ele deixou a seguinte palavra para os seus discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Olha, irmãos, a palavra poder, ele falou poder, vocês receberão poder. Ele não falou unção, ele falou poder. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, cidade santa, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, não tem limite para Deus, não tem povo amaldiçoado que não mereça receber Cristo. Não tem ritual de separação, sabe, que impeça que a obra de Cristo seja feita. Jesus não separou ninguém.
Ele falou, ó, vamos para Jerusalém, vamos para a Judéia, vamos para Samaria e até os confins da terra. Por isso que Deus é bom. Nós louvamos aqui. Por isso que Deus é bom. Porque Ele nos deu a oportunidade. Ele te deu a oportunidade. Por isso Ele é bom. Ele te deu a oportunidade, sabe? Você foi alcançado. Eu não sei se aqui, né? Se aqui em Itupeva é um pedacinho do confim da terra, né? Mas é um lugar que Deus alcançou. É um lugar que Deus determinou que você pudesse ouvir a palavra. E Jesus, Ele te transformou num discípulo dele. Eu vou falar assim de novo, discípulo. Discípulo é aquele que é ensinado e aquele que segue. Aquele que é ensinado e aquele que segue. Jesus te transformou num discípulo. Primeiro, você é ensinado, depois você segue a Cristo. Você é discípulo, compreenda esta palavra. Você é discípulo de Cristo. Discípulo, você segue a Cristo, né? Esqueça a palavra cristão, né? Porque cristão deveria sugerir que nós somos seguidores de Cristo, mas cristão hoje em dia é quem acredita em Deus. Nós somos discípulos do Senhor. E nós somos mensageiros de Deus. Somos mensageiros de Deus. Você ouviu essa palavra? Mensageiros de Deus. Que honra. Mensageiros de Deus. O mensageiro é enviado. O mensageiro fala aquilo que quem mandou a mensagem manda. O mensageiro, ele é um simples servo que divulga algo, né, pelo qual foi enviado. Nós somos discípulos e mensageiros de Deus. E eu me sinto muito feliz por isso. Honrado tremendamente por Deus. E essa honra você tem também. Fique de pé. Eu vou te abençoar agora, meu irmão. Obrigado. Eu vou abençoar a sua vida agora. E, sabe, não ache essa palavra uma palavra enfadonha. Mas olhe para essa palavra. Dê crédito ao que está escrito na palavra. Eu queria ler, mas achei que ia demorar muito. Se você ler, você vai levar muito menos tempo do que essa mensagem. Mas que você compreenda cada versículo. Cada versículo que você lê. E dê ouvidos a essa palavra. Dê ouvidos à palavra de Deus. E Deus transbordará dentro de você rios de água viva. Sairá de você rios de água viva. Porque esse é o desejo de Deus. Filho de Deus, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que convence o homem, Senhor.
Pai, o Teu Espírito Santo é que se move dentro de nós, Senhor, para nos convencer, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, ora em nome de Jesus, meu Senhor, e eu te peço, glorifica o Teu nome, Senhor. Eu te peço, glorifica o Teu nome agora, Senhor. Convence o homem, Senhor. Convence, Deus exaltado e Rei glorificado, Senhor de toda a terra, Pai. Convence das Tuas grandes maravilhas, Senhor. Convence, Senhor de toda a terra, Pai, da presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Convence, Senhor de toda a terra, Pai, do chamado de cada vida que aqui está, meu Senhor. Convence, Altíssimo, oh Deus, mostra a verdade, Senhor da glória, Pai. Anula agora, Senhor, a mentira das trevas, a mentira do diabo, Senhor, que tem enganado, iludido, que tem, Senhor, Pai, transformado a Tua igreja, Senhor, de toda a terra, Pai, num lugar, Senhor, de reunião social, Senhor. No lugar, Senhor, aonde o Teu Espírito Santo, Senhor, não fala, Senhor. No lugar, Senhor, aonde as pessoas não vivem o Teu poder, Senhor. Antes tem medo das trevas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebra este jugo, Senhor. Desfaz, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor, toda palavra maldita lançada, Senhor, ou das trevas sobre estas vidas, sobre as vidas que me ouvem, Senhor. Desfaz os laços, as correntes, Senhor. Quebra os paradigmas, Deus, conforme Tu fizeste ali, Senhor. Conforme Tu fizeste durante, Senhor, a Tua ministração para aquela mulher e para aqueles homens, Senhor. Quebra, Senhor da glória, Pai. Quebra os paradigmas, Senhor da glória. Chacoalha, Senhor, as mentes. Chacoalha os corações, Senhor, de toda a terra, Pai, para mostrar a Tua verdade. Porque a Tua palavra é a verdade, Senhor da glória, Pai. A Tua palavra é a verdade, meu Senhor. E a Tua palavra diz que nós conheceremos a verdade e ela nos libertará, Senhor. Liberta este povo, Senhor, que me ouve, Senhor. Liberta pelo poder da palavra, é pelo poder da palavra, porque ela é a verdade, Senhor, e ela desfaz a mentira, Senhor. Oh Deus, faz esta obra, Senhor, Pai. Move-se neste lugar, Senhor. Transforma, Senhor, estas pessoas que aqui estão, Senhor, Pai, em tochas vivas. Senhor, transforma essas pessoas que aqui estão, Senhor, de toda a glória, Pai, em poder puro que vem do alto, cheios do Espírito Santo, para que haja poder, Senhor. Cheio do Espírito Santo, para que haja poder, Senhor da glória. Cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, para que o Teu poder se manifeste no meio da Tua igreja, Senhor, e no meio deste povo, Senhor. Pai, eu sei que Tu tens chamado estas vidas, Senhor. Eu sei que Tu tens chamado estas vidas, Senhor. Eu sei, meu Senhor. Eu sei, meu Senhor. Então, Senhor, de toda a glória, eu Te peço agora que tudo aquilo, Senhor, todo impedimento que Satanás tem colocado na frente destas vidas, que seja desfeito agora, porque as minhas ordens são para que seja quebrada toda a força de Satanás, porque o Senhor Deus, Ele quebra as portas de bronze e Ele despedaça os ferrolhos de ferro. Então eu ordeno, para a glória de Jesus e em nome de Jesus, que as portas se abram, que os ferrolhos se quebrem, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, somente para a Tua glória, Senhor,
Tu és Deus, sim, Senhor. Tu és Deus, sim, Senhor. E nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos que Jesus é o Salvador, Senhor. Conforme aquelas pessoas, Senhor, testemunharam publicamente, nós testemunhamos agora, Senhor, que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus é o Salvador das nossas vidas. Nós testemunhamos agora, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado, aleluia.